vir jogar e estudar nos Estados Unidos, mas já bateu aquela insegurança por não saber exatamente como as coisas funcionam e onde você vai morar? Vem comigo nesse vídeo então, que hoje eu vou te contar tudo sobre moradia aqui nos Estados Unidos para quem vem estudar e jogar algum esporte, e vou falar especificamente sobre moradia on-campus, que é dentro do campus da faculdade, e off-campus, que é morar fora do campus da faculdade. E no final eu espero que você possa ter clareza de qual vai ser a melhor opção para você. Bora lá? Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University, e hoje estou aqui no meu novo cantinho. Quem acompanha o canal deve perceber que mudei um pouquinho aqui de cenário, também fazia um tempinho que eu não gravava vídeos aqui dentro do meu quarto. E ó, vou até mostrar pra vocês, mas recebi essas fotos estilo Polaroid, ó, da minha mãe no Brasil, então fiz esse cantinho aqui pra mim. Aqui, ó, minha mãe, família, meus pets, que eu morro de saudade, minhas amigas. Então, até a foto minha aqui, ó, jogando quando eu era pequena. Então, eu fiz esse cantinho, ó, pra ficar bem matando a saudade de casa. Mas, enfim, continuando a nossa programação, deixa eu remontar aqui nosso mini estúdio improvisado. E aproveitando já esse cantinho também, hoje eu quero falar especificamente sobre moradia aqui nos Estados Unidos e quais são as vantagens e desvantagens tanto de morar on-campus quanto off-campus. Vou fazer uma análise legal para vocês de quais são as vantagens e desvantagens das duas opções. Eu vou analisar as seguintes categorias, tanto para moradia on-campus quanto off-campus. Então eu vou analisar alimentação, custos, convivência e localização. Antes de começar a análise, então, é legal explicar um pouquinho para vocês sobre as regras de moradia da maioria das faculdades aqui nos Estados Unidos. A grande maioria das faculdades vai exigir que os alunos morem dentro do campus, como vocês já devem ter visto em filme, os dormitórios e tal, mas vai sempre oferecer certas opções para quem deseja morar off-campus. Na Graceland, por exemplo, existem as seguintes regras: se você for 23 anos ou mais velho do que isso, se você for casado ou casada, ou se você tiver família que more a cerca de 25 milhas daqui, se eu não me engano, você aí sim pode morar off-campus. Mas, como sempre, para toda regra existe a exceção. Eu, por exemplo, não cumpro nenhum desses requisitos e estou morando off-campus, assim como eu conheço outras pessoas que também não cumprem o requisito e estão morando off-campus. Porque existe uma série de justificativas mais pessoais que também podem te fazer morar off-campus. Eu, por exemplo, tive como promessa do treinador que depois de um semestre dentro do campus, onde os custos são mais altos, eu poderia ir para off-campus. Então, o que a gente fez foi eu escrever uma carta para o reitor da faculdade, em que eu falava sobre ter tido experiência de morar sozinha no Brasil e também na Guatemala, então provando ali que eu tinha responsabilidade e capacidade de morar off-campus. E aí eu também falei sobre como eu precisava sair da moradia on-campus para conseguir arcar com os custos da faculdade. E colocando tudo isso junto, o reitor me deu essa autorização para morar fora. Existem vários outros casos em que você pode conseguir essa autorização. A maioria dos estudantes internacionais, inclusive, consegue autorização para morar off-campus, mas também conheço outros casos, como por exemplo uma colega de time, que ela tem várias restrições alimentares, então eles autorizaram ela a morar off-campus desde o primeiro semestre da faculdade. Dito tudo isso, então, vamos fazer uma análise das duas opções de moradia, começando pela moradia on-campus e dando uma explicação para vocês de como funciona essa moradia on-campus em primeiro lugar. Como sempre, vou dar exemplos da minha própria experiência, então falando aqui da Graceland. A Graceland tem algumas opções diferentes de moradia on-campus e todas elas variam em valores, então vou começar falando da moradia mais barata até a mais cara. A primeira opção de moradia on-campus que existe aqui na Graceland é o quarto standard, que é o quarto mais basicão de todos. Então, nesse quarto é basicamente um quadrado em que você divide com outra pessoa. Aí tem 2 camas, 2 guarda-roupas, 2 escrivaninhas com cadeira e tal, e 2... esqueci o nome daquele móvel, mas aquele cabeceira de cama, 2 cabeceiras de cama. Enfim, depois do quarto standard vem o quarto com divisória, que basicamente é um quarto que tem os mesmos móveis do quarto standard, mas é um quarto um pouco maior e no meio daquele quarto tem uma divisória. Então você e a sua roommate vão ter um pouquinho mais de privacidade, porque cada uma vai ter uma área ali dentro do quarto e a área é um pouquinho maior, não é um quadrado, mas é como se fosse um retângulo. Existe também a opção de quarto individual.
O quarto individual, ele geralmente é um quarto standard, mas aí ele sai um pouco mais caro porque basicamente você não está dividindo os custos com outra pessoa, você estaria pagando o quarto sozinha. Por fim, aqui na Graceland também existe a opção de apartamentos on campus. Apartamentos, eles têm um custo um pouco mais alto, porque aí tem uma sala, tem uma cozinha, cada um tem seu banheiro, se eu não me engano. E ele tem um custo um pouco mais alto em questão de moradia, mas acaba não sendo tão mais caro assim, por motivos que eu já vou explicar pra vocês. Vou então falar um pouquinho agora sobre a minha experiência vivendo on campus no quarto standard, que é o mais baratão de todos, e vou começar falando um pouquinho sobre alimentação e juntando isso um pouco com os custos. Quando você mora on campus, você é obrigado a adquirir um plano de alimentação da faculdade. Então é isso que acaba pesando mais no bolso do que o próprio custo do dormitório. Por mais que lá no dormitório tenha uma cozinha compartilhada, então você pode cozinhar se você quiser, a universidade tem que garantir que você está se alimentando. Então, quem mora no dormitório tem que adquirir um plano de alimentação. Na Graceland tem 3 planos de alimentação. Um é o plano de 5 refeições por semana, depois tem 14 refeições por semana e 21 refeições por semana. Então é um plano de 1 refeição por dia, um plano de 2 refeições por dia e um plano de 3 refeições por dia. Claro que você pode usar como você quiser, não precisa, tipo, comer 2 refeições em um dia, você pode comer 3 em um dia, um no outro e assim vai indo. Mas, em teoria, são esses os planos e o custo, claro, vai aumentando. Quem mora no dormitório é obrigado a adquirir pelo menos o plano de 14 refeições semanais. Então, a opção mais barata é adquirir esse plano, que foi o que eu fiz. E já quem mora nos apartamentos, que cada um vai ter a sua própria cozinha lá, aí sim eles podem adquirir o plano de 5 refeições por semana, mas precisa ter um dos planos. Mas aí já acaba pesando muito menos no bolso, e por isso que eu falei antes, que o custo do apartamento, apesar de ser mais alto que o quarto do dormitório, como você paga a alimentação mais cara do que no apartamento no dormitório, acaba sendo um preço muito parecido no total morar lá nos apartamentos. Aí você deve se perguntar, né, por que todo mundo não vai morar nos apartamentos? Mas é porque os apartamentos, como eles são mais limitados, não tem para todos os estudantes, somente os juniors e seniors podem aplicar para morar nesses apartamentos. Voltando então para o quesito alimentação, eu tinha esse plano de 14 refeições semanais, que eram mais ou menos 2 refeições por dia. Então o que eu fazia geralmente era tomar café da manhã no meu dormitório, então eu comprava coisas como cereais, frutas, etc, coisas mais práticas de comer sem ter que usar uma cozinha. E aí eu fazia as 2 outras refeições no refeitório. Em termos de praticidade, isso era muito bom, principalmente por ter sido o meu primeiro semestre aqui na Graceland. Então eu tinha dias super cheios, super atarefados, com treino, estudos, etc. E eu não precisava me preocupar com a minha alimentação no sentido de ter que preparar comida, pensar no que eu ia cozinhar, ter que dispor daquele tempo para estar preparando a minha alimentação. Eu só precisava, no final do dia, ir lá no dormitório, fazer uma janta e aí ficava tudo bem prático. Já em termos de nutrição, aí complicava mais um pouco, porque quando você tá comendo num refeitório todo dia, você não sabe quem tá cozinhando aquela comida, o que eles estão colocando dentro daquilo. Então, eu realmente sentia que a comida era bem mais gordurosa do que como eu preparo, do que como eu geralmente me alimentava na minha casa no Brasil também. Então eu senti bastante o efeito disso, porque comi coisas muito gordurosas, assim, durante um período de meses, e senti isso também me tirar um pouco de forma, enfim, senti que eu tava ali fora da minha dieta. Mas em termos de praticidade, era legal, porque eu não precisava me preocupar, porém, em termos de nutrição, acabou sendo bastante pesado, assim. Assim, num geral, quando você vem pra cá, todo mundo fala mal da comida do refeitório. Eu, pessoalmente, não achei nada de horrível, sabe? Geralmente tinha comida ok, assim, tipo, tinha um arroz, tinha macarrão e tal, tinha alguma salada, a coisa de salada sempre tava ali. Então, sempre tinha uma comida normal, só que às vezes tinham alguns dias que a comida era estranha, sabe? Tipo assim, não tinha arroz, não tinha macarrão, daí botava uma coisa ali meio esquisita. E aí acabava que nesses dias eu também recorria a comer um hambúrguer, a comer uma pizza, sabe? Porque isso estava sempre ali disponível. Então também tinha essa instabilidade, assim, de não saber o que ia ter lá no refeitório, de não ter essa liberdade de escolha. E aí você tem que acabar optando por coisas piores, assim. Em relação a custos, então, colocando o custo do plano alimentar mais o custo do dormitório, isso dá em torno de uns $700, que considerando o dólar, o valor do dólar de hoje de conversão, daria em torno de R$ 3.200. Então, um valor
bem pesado. Comparando isso à alimentação e custos off-campus, a gente sente uma diferença muito grande em valor. E isso se dá principalmente pelo fato de que off-campus, apesar de você pagar um aluguel e as contas de luz, energia, água, etc., você não precisa adquirir o plano alimentar, que tem um valor bem alto. A parte negativa disso tudo é que você vai ter que dispor muito mais do seu tempo para se dedicar à alimentação, então desde a compra dos seus alimentos até o preparo deles. Eu pessoalmente prefiro isso porque eu não me importo em ter que dispor desse tempo para estar tendo esse controle sobre a alimentação, então entendendo o que eu tô comprando, o que eu tô cozinhando, como que eu tô cozinhando, e aí ter mais controle assim da minha dieta. Mas sendo bem sincera, tem dias que é bastante difícil ter essa motivação, essa disposição para estar cuidando da alimentação, porque aqui a gente geralmente tem dias muito intensos, muito cheios, então como eu falei, a parte boa do refeitório é que depois de um dia cheio e intenso e lotado, você só tem que ir lá e comer, sabe? Então, morando off-campus, você tem que ter mais organização e dispor mais do seu tempo para se organizar. Mas os custos são muito menores. Off-campus, os seus custos vão ser o aluguel, as contas de energia, de água, outros serviços que são cobrados e as compras, que são geralmente ligadas à alimentação. Em média, aqui onde eu moro, alugando um apartamento de 2 quartos e dividindo com outra pessoa, a média de aluguel seria uns $260 por pessoa. As contas de energia, elas variam durante o ano, então no inverno vai ser mais caro, no verão vai ser mais barato, mas em média também dá uns $70, $80. Com as compras, eu, pessoalmente, jamais gastei mais de $100 numa compra mensal. Dá para economizar bastante, principalmente indo no Walmart. Então, em média, eu diria que também uns $70 por uma compra mensal. E somando tudo isso, dá em torno de $400, que considerando o dólar de hoje, convertendo, daria uns R$ 1.800. Então, praticamente metade ali do preço de morar on campus. Esses custos eles podem cair ainda mais dependendo das suas intenções, como por exemplo dividir um apartamento de 2 quartos com mais pessoas. Eu já vi vários brasileiros fazendo isso. Conclusão é que os custos off-campus são radicalmente menores. Existe muito mais flexibilidade, porque não existem regras de quantas pessoas podem morar em uma casa, quantas pessoas podem dividir um quarto, etc. Agora então vamos falar sobre os outros dois critérios, que são a convivência e a localização. Em termos de convivência, é muito difícil fazer uma análise, porque isso vai depender muito de com quem você vai dividir o seu quarto ou o seu apartamento. Mas falando um pouquinho então sobre on-campus, eu sou até suspeita a falar, porque eu tinha muito medo quando eu vim pra cá de dividir um quarto com uma pessoa, literalmente um quadrado em que você vai dividir com uma pessoa, não tem nada de privacidade ali, sabe? Mas a minha melhor colega de quarto que eu tive até hoje foi a colega que eu tive no meu quarto de dormitório. Então, realmente, isso é essencial, assim, pra definir como vai ser a sua experiência. E eu acabei dando muita sorte. Assim, nós não éramos melhores amigas que faziam tudo junto, mas a gente tinha muito respeito, assim, pelo espaço uma da outra. E a gente se dava muito bem, tipo, a gente conseguia sentar, conversar sobre o nosso dia e tal, sabe? Então, realmente foi uma pessoa, assim, incrível pra eu dividir o meu quarto, porque a gente tinha tanto esse respeito de espaço quando a gente precisava estudar ou fazer alguma coisa, mas também a gente tinha essa ligação, essa abertura pra conversar, então isso era perfeito, assim, porque também morar num quarto com uma pessoa que você não consegue trocar uma ideia é terrível. O mais ideal pra usar em questão dessa análise seria privacidade, porque nos dormitórios você não vai ter muita privacidade, o quarto compartilhado, então você vai ter uma colega de quarto, o banheiro é compartilhado, a cozinha é compartilhada. Morando off-campus, então, a dinâmica já é completamente diferente, porque aí você geralmente vai ter o seu próprio quarto, vai ter um pouco mais de privacidade. A grande diferença entre, por exemplo, ter uma cozinha compartilhada com todo mundo, que qualquer pessoa pode ali usar, porque isso até acaba gerando uma certa privacidade, porque aí cada um não invade o espaço do outro, sabe? Mas quando você mora em uma casa com outra pessoa, aí você realmente tem que dividir as coisas, como o banheiro e a cozinha. Isso, para algumas pessoas, pode ser um desafio até maior do que dividir um quarto. Eu, até hoje, não tive nenhum problema, assim, um grande problema em relação a dividir, assim, espaços da casa, mas às vezes é até uma coisa num sentido, por exemplo, você se planeja pra cozinhar e jantar em tal horário, aí você chega, a sua colega já tá usando a cozinha, então você tem que esperar, sabe? Mesma coisa pro banheiro, às vezes você se planeja pra tomar banho no horário X, e aí a colega tá lá e já tá tomando banho, então às vezes isso acaba quebrando ali um pouco na sua rotina, enquanto no dormitório, por mais que seja compartilhado com mais pessoas, você sempre tem a liberdade de ir lá e tomar banho, sabe? Porque tem vários chuveiros, você sempre tem a liberdade de ir lá e usar a cozinha, porque tá sempre aberta e com espaço. Então, pra concluir,
maioria, eu diria que no dormitório on-campus você tem muito menos privacidade e off-campus você tem mais privacidade, mas tem que cuidar muito bem da sua convivência. Isso nos leva ao último item, que na minha experiência pessoal é o único aspecto em que a vida on-campus é muito melhor que off-campus, que é a questão de localização. No dormitório você mora literalmente dentro do campus, então tudo é muito acessível. Eu, inclusive, morava do lado da academia. Então, para eu ir até a academia, era uma caminhada de 2 minutos, até menos, se eu quisesse. Então, era muito fácil levantar da cama e treinar, entendeu? E quando você mora um pouquinho mais longe, já acaba sendo um pouquinho mais difícil. E isso se aplica para outras coisas também, como ir para aula, ir em algum evento, participar de certas coisas e etc. Morando on campus, eu acho que não tem nenhum lugar que você não chegue, assim, em 5 minutos. Porque é realmente tudo muito perto. E assim, eu dei sorte ainda porque o meu apartamento off-campus é muito perto do campus, então eu diria assim que no máximo eu levo 10 minutos pra chegar lá, sabe, caminhando. Acabei dando sorte em relação a isso, mas nada vence ali a questão do dormitório, que é realmente dentro do campus, é muito perto pra ir pra todos os lugares. E até na temporada de neve, no inverno, é quando a gente sente mais essa diferença de não estar lá dentro do campus. Porque caminhar na neve, menos 30 graus às vezes, por mais que seja uma caminhada curta aqui da minha casa até a academia, acaba pesando muito mais. Enfim, galera, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham curtido entender um pouquinho mais sobre as opções de moradia para quem quer ser estudante e atleta aqui nos Estados Unidos. Eu tentei mostrar um pouquinho do lado bom e do lado ruim das duas opções, para que cada um possa fazer uma análise de acordo com as suas preferências, quem gosta de cozinhar, quem não gosta de cozinhar, quem gosta de caminhar, quem não gosta de caminhar, e o que mais for importante para vocês fazerem uma boa escolha. Sendo sincera, eu hoje não me vejo mais conseguindo morar on campus, porque eu gosto de ter o meu espaço, eu gosto de preparar minha comida, eu gosto de ter essa privacidade, mas o semestre que eu vivi dentro do campus foi muito essencial para minha vida aqui na faculdade, em poder me adaptar a todo o ambiente, a conhecer novas pessoas também, porque muita coisa acontece ali dentro do dormitório, tu acaba interagindo muito mais com as pessoas, então eu diria que é uma experiência super importante de ser vivida também, para quem tiver que viver essa experiência ou quiser viver essa experiência, até mesmo para entender o que realmente é essa experiência de college nos Estados Unidos. Se tiverem quaisquer outras dúvidas, é só deixar nos comentários, a gente vai trocando uma ideia, eu esclareço o que eu puder pra vocês. Não esqueçam de deixar aquele like pra ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais, ativar o sininho pra receber notificação, se inscreve aqui no canal pra acompanhar todo o conteúdo que vem aqui toda semana. Até lá, nós nos vemos na próxima. Falou!